adicionar um convidado para estar no seu vídeo. Não preciso fazer isso, né? Como tá? Dá pra transmitir pela TV? Dá pra jogar? Joga, tira o som. Quer jogar? Só espero que os meus papéis não caiam aqui. Gente do céu. Tô mandando mensagem. Olha lá, filho. Nossa, chega de 7 horas em ponto. Oi, Larinha. Tudo bem? Olá, Sabrina. Boa noite. Catarina, Dudinha. Oi, Gui. Tudo bem? Oi, Pri. Oi, Paula. Agora eu consigo falar oi pra todo mundo, né? Depois eu já não vou conseguir mais falar oi pra ninguém. Ai, que dozinho. Oi, Gi. Oi. Oi. Mamãe do Murilo. Ah, lindona. Da Natália. Oi, Cá. Deixa eu ver que tá aí me ajudando. Vai ficar gravado no YouTube, sim. É que a minha conta no YouTube ainda ela é fechada, né? Então a gente vai colocar depois pro YouTube. Mas no Facebook a gente tá conseguindo transmitir. Tá bom? Vou esperar um pouquinho. O pessoal chegar. Vai ser uma live bem rapidinha. Que legal, tô conseguindo me ver em 3 lugares. No Insta, na minha TV, em 2 celulares. Ai, meu Deus. Oi. Oi, gente. Vocês viram que eu não paro de balançar a cadeira, né? A pessoa não tá nervosa, a pessoa... Meu filho entrou na minha live. Que bom, né, Luan? Oi, Elô. Adivinhei que era você, hein? Deixa eu travar a cadeira aqui, senão vocês vão ficar tontos. Saudades. Obrigada. O filtro também ajudou bastante. Oi, Fran. Aê. Obrigada, viu, gente? Ah, Maria! É que, assim, não consigo enxergar pela foto. E aí o escrito também não deu. Oi, Má. Ah, se você quiser anotar alguma coisa, pode anotar, Paula. Eu vou falar de algumas estratégias aí para vocês pais ajudarem os filhos nas tabuadas. E aí algumas dicas aí eu acho que... Laurinha... Tô com uma equipe aqui em casa. Não posso apertar nada no celular. Senão dá ruim.
Oi, Maria Clara! Ai, que bom que você acabou minha tarefa. A Laura acabou minha tarefa. Isso mesmo, tava fácil, né? Vamos começar a falar. Bom, a tia Mona anda fazendo aí alguns posts no Instagram com relação à matemática. Não sei se vocês andaram observando. Eu fiz... Oi, tia Thalita! Eu não sei se vocês observaram. Eu fiz também alguns vídeos falando um pouco da história da matemática. E contando o quanto essa matemática de hoje, ela é muito maravilhosa, tá bom? E aí surgiu a ideia de fazer essa live para contar um pouquinho com relação à tabuada. Será que a gente precisa realmente memorizar essa tabuada, né? Existe um momento certo para a gente memorizar essa tabuada? Então, eu gostaria de começar dizendo que essa mentalidade que a gente tem com relação à matemática, ela é uma relação assim, que no passado, essa matemática, ela era desinteressante, complicada, ela era vista como algo assustador, uma matemática que só envolvia cálculo puro, né? E com o decorrer do tempo, né, por volta aí da década de 60, a gente teve uma mudança muito grande no currículo, né? Não só da matemática, mas a gente teve aí grandes mudanças. E a matemática foi uma delas, né? E quando eu iniciei meu trabalho no colégio que eu leciono, a gente já tinha muito essa visão de transformar essa matemática numa matemática muito prazerosa, né? Independente do material que a gente tinha na época. E nessa época, então, já tínhamos ideias muito inovadoras para que fosse uma matemática extremamente prazerosa. E toda essa nossa ideia vem de encontro com o que pesquisadores de Stanford pensam também, né? Então, o Brasil, por mais que esteja aí tentando evoluir, né? A gente está no caminho e a gente tem grandes estudos aí realizados em outros países, dizendo quanto a matemática pode sim ser uma matemática prazerosa, uma matemática muito, muito gostosa de ser feita, tá? E a tabuada, a gente sempre viu a tabuada como algo que a gente precisa, né, sempre estar com ela na ponta da língua. Então, a minha geração era uma geração que a tabuada precisava estar na ponta da língua. Ela tinha que estar na ponta da língua. E como que a gente fazia isso? A gente fazia cópia, não é mesmo? Então, a gente simplesmente chegava numa determinada série e a gente tinha que fazer a cópia. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 1. E a gente fazia isso mecanicamente, não é? Mas não entendíamos o que era, na verdade, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, não é mesmo? Então, a matemática essa tabuada, ela estava desvinculada da matemática que nós temos hoje, né? Então, a tabuada, o ensino tradicional, né, era um ensino muito mecânico, extremamente mecânico. Quantos conteúdos nós, minha geração, a gente simplesmente aprendeu mecanicamente, né? A gente não sabe, tem algumas pessoas que não sabem ainda qual é esse conceito, né? E eu, como professora de matemática, quando eu iniciei aí a minha carreira, eu aprendi muito com as minhas colegas e também estudei muito sobre o assunto, porque eu achava que aquilo
para as crianças precisava ter muito sentido. Então, tudo foi se encaixando porque a nossa escola também sempre pensou dessa forma. E a gente tem um material que nos ajuda muito com relação a isso. Outros materiais de outras escolas, da mesma forma, tá? É que cada um tem o seu material. Tanto a escola particular quanto a escola pública fazem um ótimo trabalho, né? A única diferença que a gente pode pensar aí, vamos supor, eu estou aprendendo numa escola particular a tabuada no 3º ano, né? Mas eu estou, na verdade, no 3º ano explorando mais essa tabuada, porque as crianças que têm essa oportunidade de estudar num colégio particular, o material ele é um pouco mais avançado, mas as outras escolas trabalham sim de maneira muito, muito maravilhosa também, tá? Os professores também vão de encontro com esses pensamentos de que a matemática ela pode sim ser prazerosa, tá bom? Para se chegar ao conceito realmente da tabuada, existem muitos procedimentos, muitos. Então, na nossa época não existia nenhum, né? Nenhum. E aí, no caso, a gente fazia o quê? A memorização. E o tema dessa live é, será que a tabuada precisa ser memorizada? Então, antes de eu responder essa pergunta para vocês, eu vou contar o que acontece durante esse período para que a criança aprenda o conceito da tabuada. Então, a tabuada, ela começa muito lá atrás, nas séries iniciais, muito lá atrás. Então, ela começa com atividades com tampinhas, onde você vai formar grupos. Ela começa com atividades em que você trabalha redes quadriculadas. Eu tenho aqui umas anotações para mim não esquecer, tá, gente? A gente trabalha com palitos, a gente trabalha com jogos, situações simples para crianças menores, mas que eles não fazem ideia que aquilo ali nada mais é do que a matemática e a tabuada. Então, quando eu estou trabalhando com os alunos do 4º, do 5º ano, muitas vezes eu falo assim, vocês se lembram quando vocês estavam em tal série e aí vocês pintaram linhas, colunas, fizeram agrupamentos? Ah, a gente lembra disso. Aquilo lá nada mais era do que tabuada, não é? Então, a gente percebe que hoje nós temos um caminho a percorrer, nós temos conceitos que nós vamos aí preparando essa criança para que ela chegue numa determinada série e aí sim ela memorize essa tabuada, com algumas estratégias, né? Então, a gente tem, no 1º ano, a gente tem todo um conteúdo que envolve a tabuada, fora os outros, né? Os outros conteúdos. A gente tem 2º ano, que envolve muita tabuada, mas a gente ainda não deu esse nome, tabuada, né? Se faz muitos agrupamentos, não é mesmo? Vou dar um exemplo. Depois de adulta, eu fui entender que 2 vezes 3 era diferente de 3 vezes 2. Ah, mas o resultado, ele é o mesmo. Sim, ele é o mesmo. Mas a forma como você dispõe esses fatores é diferente, né? Então, você tem 2 grupos com 3, 3 grupos com 2. Então, a criança vai, ao longo desse período escolar aí, da sua vida escolar, pensando aí na matemática, ela vai construindo esse conceito da tabuada. Coisa que nós, no passado, não tínhamos. A gente simplesmente decorava. E pior ainda, a gente decorava o quê? O resultado na forma de adição. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e aí vai. E aí, quando a professora perguntava, 2 vezes 9, aí você começava de onde? 0, 2, 4, 6. Não é isso? A gente começa de lá do início até chegar no resultado. Então, para que isso não aconteça, a gente trabalha desde as séries iniciais com agrupamentos, situações problemas, rede quadriculada, jogos.
infinidades de atividades, infinidades, para se chegar no conceito da tabuada. Então, a resposta é: a tabuada precisa ser memorizada? Depois que você entendeu o conceito dela, aí sim, porque ela vai facilitar a sua vida quando você estiver fazendo coisas mais práticas, né? Porque conforme vai passando o tempo, o que vai acontecer? Você chega num 5º ano, num 6º ano, você tem que fazer cálculos muito rápidos. Você tem que fazer algoritmos muito rápidos. E aí você precisa ter essa tabuada decorada, né? Claro que nem todo mundo vai fazer essa memorização igual, né? Então, cada um aí vai trabalhar, vai ter a sua, eu digo assim, o seu momento certo, tá bom? Mas o importante é verificar se essa tabuada, ela foi ao longo do período escolar sendo trabalhada de forma conceitual, tá bom? Deixa eu dar uma rápida olhadinha aqui nas minhas anotações para ver se eu já falei o que eu precisava. Deixa eu ver. Exato. Esse eu já falei. Ai, gente. Vai falando aí se vocês estão gostando. Tá bom? Ó. Então, esse aqui eu já falei. Agora, vamos lá. Bom. Numa determinada série, o que vai acontecer? Eu vou falar do material que nós trabalhamos, tá? Que eu trabalho. É um material que eu sou, assim, suspeita em falar. Eu vou falar da minha área, da minha matéria, que é a matemática. E, assim, o trabalho que as minhas colegas fazem no 1º, no 2º ano, no 3º ano, ele é fantástico. Porque é um material em que você trabalha muitos jogos, você trabalha de forma em espiral esses conceitos matemáticos. Então, o que você viu no 1º ano, viu no 2º ano, o 2º ano vai puxar um pouquinho de conteúdo lá do 1º. A mesma coisa com o 3º ano. O 3º ano começa com esses conteúdos e puxa um pouquinho desse conteúdo lá do 2º ano. E isso vai aumentando gradativamente. E quando eles chegam no 4º ano, essa matemática ela está puxando algo lá do 3º, e aí a gente tem um grauzinho a mais de atividades, de situações em que os alunos vão trabalhar e que já estão preparados. Então, o trabalho que é feito do 1º ao 3º ano é muito gostoso. É onde a criança simplesmente trabalha com o concreto, né? Através de muitos jogos. A gente tem muitas atividades que eles realizam em jogos. E a gente tem um material em que a tabuada, ela é explorada de diferentes formas. Ela é, primeiro a criança entende o conceito realmente da tabuada. Depois sim, vem a tia Mona e fala para eles: pessoal, agora que a gente tem todas as estratégias, vamos gravar, vamos memorizar essa tabuada rapidinho? E aí é onde a gente faz algumas atividades para essa memorização, tá bom? Eu faço isso em sala com os meus alunos, eu dou algumas dicas e hoje eu vou dar algumas dicas para as mamães que em casa muitas vezes gostaria de ajudar aí os filhos a trabalhar com isso, porque muitas vezes as crianças chegam animadas, né? Muitas vezes é mais para interagir, né, com a família. E aí eu tenho aqui algumas dicas para dar para vocês, tá bom? Então eu vou começar. No finalzinho depois eu vou dar um tempo para vocês me perguntarem aí o que vocês quiserem, tá? O pessoal tá entrando, tá falando oi, mas aí a tia Mona precisa continuar. Oi, tudo bem? Vamos entrando aí. Então, para os pais, com relação à tabuada, o que é importante? É importante que vocês queiram e saibam ajudar também. A palavra paciência é algo que a gente precisa ter, né? A gente tem que ter paciência, porque não é todo mundo, mas a minha
A minha colega, ela decorou mais rápido do que a minha filha. Cada um vai ter o seu tempo, tá? Não cobre do seu filho. O seu filho não é igual a todo mundo, tá? Eu também trabalho dessa mesma forma. Os meus alunos não são iguais. Então, eu respeito também essa maneira deles aprenderem. Cada um aprende no seu tempo, cada um vai fazer no seu tempo. Para você trabalhar com o seu filho, você vai precisar de um tempo disponível, porque você vai precisar sentar um momento com ele e treinar essa tabuada, tá? Então, traçar uma estratégia. Você tem um horário que é a noitezinha, você tem um horáriozinho à tarde. Você precisa de horas fazendo isso? Não, você não precisa de horas fazendo isso. Você precisa, no mínimo, de 30 minutos. Se for 30 minutos, 20 a 30 minutos com qualidade, perfeito, perfeito, tá ótimo, tá? Não precisa ser algo tão extenso, tá bom? Independente do método que você for usar, tudo vai valer a pena no final. Ah, mas o meu filho ainda não decorou, ele tava no 4º ano, agora que ele tá... Não vai... Vai. Ele vai. Eu garanto pra vocês que eles vão. Porque a gente não vai ficar somente na tabuada. Nós vamos fazer outras coisas que vão envolver a tabuada, né? E a primeira delas que eu peço para os meus alunos é o registro. Eu peço para que eles façam o registro, porque tudo que a gente escreve colorido, que a gente faz invertido, misturado, que a gente embaralha aí para poder visualizar de forma diferente, o nosso cérebro aprende melhor, tá? Então, é uma dica. A tia Mona anda passando tabuada para fazer no caderno. Sim, eu ando passando a tabuada para os meus alunos fazerem no caderno. É uma forma deles fazerem o registro e fazerem totalmente misturada, para não ficar aquela ideia da adição. Porque você acaba facilmente decorando 0, 3, 6, 9, né? E vai embora. E aí, quando eu pergunto, tá, mas e aí 3 vezes 9? É o que eu falei no início, né? Então, se a gente misturar, perfeito. Então, o primeiro momento aí, a gente tá treinando o registro. Então, treinar o registro é muito legal também, tá bom? Para vocês, pais, quando vocês, então, traçam um conjunto de ações, vocês vão acabar tendo resultados, tá? Então, por exemplo, você pode focar na dificuldade do seu filho. Então, vamos supor, eu estou percebendo que ele está com dificuldade mais na tabuada do 6. Vamos focar na tabuada do 6? O que a gente pode estar fazendo para estudar a tabuada do 6? E eu me lembro uma vez que o Luan estava com esse problema. Ai, mãe, a tabuada do 6, não tô conseguindo gravar. Vai uma dica. Eu fiz um papelzinho assim, ó. Papelzinho. Tabuada do 6. Eu simplesmente preguei esse papel no box do banheiro. Eu coloquei no box. Toda vez que ele ia tomar banho, ele olhava para aquela tabuada do 6. E aí, quando ele saía, eu fazia algumas perguntas para ele. Então, foi uma estratégia que eu fiz para tomar a tabuada que ele estava com mais dificuldade, tá? Outra coisa. Quando você vai sentar para fazer esse estudo da tabuada, procure se desconectar de tudo. Então, é um momento que muitas vezes a criança, né, ela pede para ficar um pouquinho com a mamãe, ficar um pouquinho com a família, e aí ela quer, né? Ela quer compartilhar essas informações, ela quer simplesmente que você vá e tome dela, né? Que você brinque com ela com algum jogo. Então, você demonstrar disponibilidade, atenção nesse momento para se fazer o treino da tabuada é muito bom, é muito importante. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu marquei? Já falei do tempo, 30 minutos, né? Outra coisa muito legal, você disponibilizou, então, 30 minutos do seu tempo para ajudar o seu filho a treinar a tabuada. Vocês encontraram um jeitinho de treinar a tabuada. O que é legal você fazer? É legal, nesse momento, você oferecer, por exemplo, algo que o seu filho goste.
Então, vamos supor que nesse momento você e ele vão sentar na varanda de casa, sei lá. Vocês vão sentar e aí você vai oferecer alguma coisa que ele goste. Vamos supor que é um chocolate. Ó, agora a gente vai sentar, vai saborear um chocolate e a gente vai estudar um pouquinho a tabuada. O que você acha? Tenta fazer isso. Isso também é legal, tá? Você acaba associando o que é prazeroso para o seu filho, que é o chocolate, e você acaba brincando com ele de uma forma diferente, a tomar a tabuada, né? Eu vejo pelo meu filho de 13 anos, assim, ele já tem a tabuada decorada, mas assim, por mais que tenha 13 anos, muitas vezes eles querem a nossa atenção, né? Eu percebo quando ele fala assim pra mim, mãe, vem me buscar no inglês, sabe? E aí, às vezes, eu não posso, aí eu tenho que ter todo um trabalho de conversar com ele, às vezes eu faço o possível pra ir, porque realmente essa nossa vida, essa nossa correria, muitas vezes nos afastam, né? E às vezes coisas simples que a gente tá fazendo pode auxiliar aí os nossos filhos, tá bom? Então, mais uma dica aí. Para você ensinar a tabuada para o seu filho, tem outra coisa. Você precisa saber a tabuada. Lógico que vocês sabem a tabuada, lógico que nós adultos sabemos a tabuada. Mas como que essa tabuada é no material do seu filho? Então, o interessante é você abrir esse material, verificar como que ele é trabalhado. Dá uma olhada, tá? Dá uma olhada lá na apostila, no material que ele tem, para ver como que o professor trabalha. Dá uma perguntada para ele, como que a sua professora te mostrou isso aqui, né? Porque, ó, como eu já falei, as séries, pelo menos no nosso material, todas as séries têm uma forma aí de se trabalhar a tabuada, né? E aí, o terceiro ano é um ano em que a gente até tem a apostila agora reformulada e o material tá, assim, fantástico. É fantástico. As crianças do terceiro ano, elas vão aprender regularidades da tabuada do 2, da tabuada do 4. O que seriam essas regularidades? Lembra lá na nossa época, quando o número é divisível por 2? Ah, quando ele é um número par. Então, os nossos alunos no terceiro ano já começam a trabalhar com esses resultados da tabuada, tá? Então, quando eu peço para memorizar, é porque realmente eles já estão no momento certo para poder fazer outros tipos de cálculos, porque eles já tiveram todo o conceito passado durante esses anos, tá bom? Então, legal vocês saberem como que é a tabuada do material da escola do seu filho, tá? E da forma como eu disse, né? Muitas vezes, para nós, 3 vezes 2, 2 vezes 3, a gente tinha aquela ideia assim, lembre-se, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá bom, mas vai alterar algo aí. O que vai alterar? Vai alterar a forma como você faz esse registro, né? 3 vezes 2 é uma coisa, 2 vezes 3 é uma coisa. Porém, os dois resultados são diferentes. Então, assim, o que eles fazem durante toda a parte de conceito de tabuada, tudo isso hoje é mostrado para os nossos filhos. Antigamente, não, né? E a gente tem exemplo como o algoritmo da multiplicação. Quem nunca fez uma multiplicação em que a gente colocava o maisinho numa conta? Quem não se lembra desse maisinho? Gente, aquele maisinho era um maisinho que é o sinal da adição, né? A gente falava, coloca o mais e continua. Por quê? A gente não se atrevia a perguntar por quê, não é? E o método, os professores também não funcionavam, por quê, né? Hoje não existe mais isso, tá? Hoje a gente tem todo um processo. Não tô falando só da multiplicação, mas tem da adição, a subtração. A subtração, por exemplo, é fantástica, porque a subtração, quando a gente fala empresta
o nosso aluno já trabalhou que aquilo foi feito uma troca, tá? Troca de valores, porque o nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. Unidade, dezena, centena, a gente faz trocas. A gente troca as dezenas por unidades, a gente troca as centenas por dezenas. Então, depois desse processo, a gente pode. Empresta. Esse é o algoritmo da decomposição. Então, nada mais é do que fazer trocas. Mas, para isso, exige todo um trabalho. É assim, desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, já estamos aí fazendo mais uma revisão. E aí, eles podem fazer os algoritmos de boa, porque já entenderam o procedimento, tá? E essa continha que eu falei, que vai o mais embaixo, é a continha que eu mais acho fantástica. Essa é a divisão. Porque a gente não fazia assim. Quantos de vocês não fizeram divisões em que tinha que colocar a vírgula na chave? Da onde vinha aquela vírgula? Nunca de vocês se perguntaram? Eu nunca me perguntei. Eu simplesmente colocava a vírgula e o zero. A vírgula e o zero. Eu fui aprender depois, quando eu me tornei adulta. E foi aí que eu falei, meu Deus do céu, não é possível que a gente aprendeu dessa forma. E a gente aprendeu, né? Quantas pessoas não fazem aí cálculos muito facilmente, né? Mas a nossa matemática, ela é muito conceitual. A gente trabalha muito primeiro os conceitos, trabalha muito os porquês. Por que é dessa forma, tá? Já falei para examinar o material didático, né? Outra coisa que pode ser feito. Na escola, eu geralmente... O material traz, né, a tabuada em forma de tabela. Aquela tabela, essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, que a gente tem... Tá dando pra ver aí? Tá dando aí? Tô me vendo na TV, gente. Nossa, tô muito chique. Essa tabela aqui... Ai, tabela simples. Vocês não têm noção do tanto que a gente explora essa tabela. Não cabe nessa live a explicação da exploração dessa tabela aqui, tá? Ela foi uma tabela criada por um matemático, tá? E é uma tabela, assim, inacreditável, tá? Então, quando o aluno recebe essa tabela, ele simplesmente já tá sabendo por que de alguns resultados na diagonal, enfim, não vou contar, a gente pode contar em outro momento. Mas essa tabela é muito especial, tá? Então, você pode trabalhar com a tabela, mas o aluno pode visualizar? Lógico que pode, tá? Quando ele não vai visualizar, como disse uma aluninha minha essa semana, tia, a gente pode usar a tabuada? Falei, com certeza, pegue aí. Aí ela me falou assim... Tia, a gente pode usar a tabuada na prova? Aí eu disse, com certeza não. Então, na prova, a gente não vai usar. É para isso que a gente tem treinado em sala de aula, né? Para que nas provas eu possa verificar se realmente você está estudando, tá bom? Quando você for treinar na tabuada com o seu filho, além dessa tabela, você pode começar com números menores. Geralmente... eles têm mais facilidade de memorizar a tabuada do 2 ao 5, certo? A partir do 6, tá difícil. Mas aí a gente tem que incentivá-los da seguinte forma. Por mais que a professora fale, às vezes reforçando em casa é bom. Vai lembrando, se você já sabe do 2 ao do 5, vamos inverter os fatores? Vamos lá. Mas eu não sei a do 6. Tá, então a gente foca na do 6. Igual eu falei pra vocês que eu fiz aquilo lá com o Luan. A gente foca na do 6. Eles aprendem que existem regularidades na tabuada do 2, do 4 e do 8. Eles aprendem que tem regularidades com a tabuada do 3 e a tabuada do 6. Então, se você souber a tabuada do 2, você sabe a do 4 e a do 8. Se você sabe a tabuada do 3, você sabe a tabuada do 6 e a do 9. O que restou aí? A tabuada do 5. Que é a tabuada mais fácil que existe, né? E só faltou a tabuada do 7.
do qual você já passou por todas elas, tá? Então você acabou passando por todas as tabuadas. Então, todas as atividades feitas, e agora, numa determinada época em que o seu filho está, vamos, assim, meu filho está no 3º ano, beleza, ele não tem que decorar tabuada nenhuma agora. Ele está no 4º ano, ele tem mais um ano para decorar. Ele está no 5º ano, ele tem esse ano para decorar, só que a professora vai pegar mais no pé, tá? Para ele ir preparado para a próxima série, já com essa tabuada na ponta da língua, porém, tabuada memorizada com sucesso, né? Porque a tabuada vem lá desde o 1º ano, colocando todos os conceitos que a gente precisa. Então, assim, memorizou? Memorizou com sucesso, tá? Então, ela precisa ser memorizada? Até o 5º ano ela precisa. Porque a partir do momento que ele vai para um 6º ano, ele vai trabalhar com potenciação, ele vai trabalhar com expressões que existem as potências, ele vai trabalhar com muita divisão, ele vai trabalhar com vários conceitos. E aí essa tabuada ela tem que estar ágil, rápida, para você poder fazer, tá? Esses exercícios. Já falei então aqui do como fazer. Já falei das regularidades, agora eu vou falar de alguns recursos. Você pode combinar com o seu filho de fazer a escolha. Então, essas são algumas dicas. Você gostaria então? A tia Mona deu algumas opções? A tia Mona deu, mas vamos fazer uma pesquisa? Vamos. O que você gostaria de fazer? Você gostaria de fazer jogos? Vamos procurar um jogo? Então, a gente vai lá no Google. E você vai digitar lá no Google, jogos com tabuada. Quando você faz isso, aparece uma infinidade de atividades. O que é legal? É legal jogo da memória, é legal dominó, é legal, deixa eu ver aqui que eu anotei, bingo. Achei a ideia do bingo muito 10, porque aí você pode fazer com mais pessoas em casa, sabe? Valendo premiação. Gente, é uma coisa tão simples, tão assim... eu sei que às vezes para descontrair mesmo, sabe? Você de repente faz no papel e aí você plastifica com uma fita larga mesmo, só para não desmanchar, tá? Dá para fazer tudo isso. Então você tem no Google, eu uso muito o Pinterest. Você tem nessas plataformas aí opções de fazer impresso. Você imprime, pede para o seu filho pintar e aí fica um jogo bacana para fazer. Então você pode decidir junto com ele qual é a melhor forma, tá? Aplicativos no seu celular. Tem alguns aplicativos. Então assim, eu não entendo muito. O meu celular ele é Android, né? O meu celular então eu vou lá no Play Store. Eu digito lá, jogos com tabuadas. Eu vou passar 2 para vocês. Um deles chama-se Tabuada na Mão. Ele tem níveis de tabuada. E tem um chamado Tabuadas. Então, muitas vezes, esses aplicativos, eles vêm assim, com a tabuada da adição, da subtração, da multiplicação e tabuada da divisão. Olha que legal, tá? Então, esse que eu falei primeiro, tabuada na mão, ele tem opção de jogo da memória. Então, na tela do celular, você vai clicando e você vai aparecendo para você se você está fazendo os pares certos. Então, assim, se não der para você sentar com o seu filho e fazer um jogo, você pode, juntamente com ele, participar de uma brincadeira no celular, no tablet, verificando como é que ele faz essa tabuada, né? Mas ficar próximo para ter esse momento único com ele, né? Isso para eles é muito importante, tá bom? Que mais aqui que eu coloquei? Eu só não sei falar para vocês quais são os tipos de jogos que existem nos iPhones. Porque são... Como chama o aplicativo?
são outros, outro aplicativo, né? Não é o Play Store, quem tem o iPhone. iOS, tá? O sistema é iOS. Então, como eu não uso esse tipo de celular, eu não sei falar pra vocês. Mas tem, porque quando eu dei dicas de baixar jogos, eu tive alunos que baixaram nos iPads, tá? E eles conseguiram. Foram lá, digitaram jogos com tabuada. Então, muitas vezes tem um joguinho lá, a gente não brinca de Candy Crush. Muitas vezes você pega, abaixa lá. Eu já tenho 2 no meu celular de tabuada. Tenho esse tabuada na mão e esse tabuadas, tá? Tem um também que chama Tabu Tabuada. Muito simples, muito fácil. No momento de descontração, você pode ir lá e fazer, tá? E uma coisa muito legal é você fazer pontos fixos na casa com relação à tabuada. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um papelzinho. Eu marquei aqui, vamos supor, eu tenho aqui, meu filho tá com, aqui no caso eu fiz uma tabuada da divisão, tá? Então, meu filho tá com dificuldade nessas aqui que não decora de nenhum. O que você faz? Você coloca esses papeizinhos, post-it, fala? Eu sempre falo errado, post-it, tá? E aí você coloca em pontos estratégicos, no espelho do guarda-roupa, do Luan eu coloquei uma vez no box do banheiro e coloquei aqui onde a gente sempre passa para ir pro quarto. Eu coloquei uma tabuada na parede. E teve uma vez que eu dei essa dica do post-it e tava no auge o post-it. Uma mãe no outro dia chegou para mim e falou assim: Mona, o que você fez com a minha filha? Eu falei: como assim? A minha casa está lotada de post-it. Eu falei: meu Deus. Ela simplesmente adorou a ideia. Ela pegou um monte de post-it colorido e colocou as tabuadas que ela tinha dificuldade. Ela colocou na casa inteira. Eu falei: também não é assim, né? Na casa inteira. Coloque alguns pontos estratégicos, porque aí você vai passar por ali e você não vai esquecer, né? Então, muitas vezes nós adultos, o que a gente faz para não esquecer as nossas atividades da semana? A gente prega o quê? As coisas tudo na geladeira, né? Vou lá e prego na geladeira. Se o seu filho não para de abrir a geladeira, prega a tabuada na geladeira. Vamos, usa de algumas estratégias assim. Coloca um ponto fixo, tá? Fixa isso para ele poder enxergar. E quanto mais você colorir essa tabuada, melhor tá? Ele vai, o dia que, por exemplo, essa tabuada que você colocou, ela não tiver mais fixada, ele vai passar e vai falar assim: peraí, cadê o 9 vezes 8 que tava aqui? Caiu, não tá mais aqui, né? E ele vai lembrar que era o 72, e ele vai lembrar ainda que era qual era a cor da caneta, tá? A gente faz muito isso com os estudos, onde a gente precisa fazer resumos. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, resumos de ciências, vou pegar um exemplo. A gente vai colocando com as nossas palavras o que a gente entendeu do conteúdo e vai trocando a cor da caneta. Eu tenho uma aluna que uma vez ela falou assim pra mim, ela veio me entregar a prova e falou assim: tia, caiu uma pergunta aqui e eu lembrei exatamente o que eu escrevi naquela folha de estudo que a gente fez. Eu lembro até a cor da caneta. Eu falei: mas é isso mesmo? É isso mesmo. Falei: você conseguiu responder? Ela falou: consegui. Então, assim, você usar cores vibrantes, esses post-its coloridos, você acaba colocando em pontos aí que o seu filho, a sua filha vai passar e vai visualizar, também vai ajudar muito, tá? Então não é só você fazer registro, é você jogar, é você visualizar, é você falar. Você pode fazer, por exemplo, um jogo com bola. Sabe aquele jogo em que você joga a bola pra cima? Eu sempre confundo o nome. Como que chama, Luan? Não é queima. Você joga a bola pra cima e sai correndo. Nossa, me fugiu o nome daquele jogo. O que você faz? Você tá na roda de amigos. É que agora a gente também não pode estar na roda de amigos, né? Mas vamos supor aí que você tem aí seus primos, seus parentes. E aí você faz uma roda de amigos, a bola. Você joga essa bola e grita, sei lá, 4x5. Quem souber, sai correndo e pega essa bola. Entendeu? E aí você também trabalha de uma forma em que você se movimenta, tá?
e você trabalha a tabuada. Então, assim, a tabuada ela precisa ser memorizada, sim, mas não pode ser memorizada de uma forma mecânica. Ainda bem que hoje nossas crianças aprendem primeiro todo o conceito da tabuada, para depois sim a gente memorizar, porque eles vão precisar fazer cálculos mais rápidos. Quanto maior a série, mais atividades abstratas eles vão fazer. Então, vai chegando aí o 4º ano, 5º ano, as atividades mais lúdicas, elas vão ficando menores, né? E aí o conteúdo ele vai pesando mais um pouquinho. Então, a tabuada memorizada, ela é importante sim, mas ela tem que ser memorizada com os conceitos que são fundamentais, tá? Decorar por decorar, como nós fizemos, não adianta, né? Então, também não adianta eu ficar com a tabuada na minha cabeça, como eu já falei, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e aí vai. Não tem como. A gente tem que misturar tudo isso, bagunçar tudo isso e, se possível, treinar com tempo, né? Então, dá para fazer também o quê? Dá para você pedir para o seu filho estudar. Ah, você estuda e hoje eu vou tomar a tabuada de você e você vai... Eu vou marcar o tempo. Vamos ver com quantos minutos você consegue realizar a primeira tabuada? Vamos lá. Existem jogos em algumas plataformas que já vem com esse tempo. Então, eu tenho aqui o nome, agora que eu acabei de lembrar. Chama-se... Tem um site chamado www.tabuadademultiplicar.com.br, tá? Nesse site você consegue encontrar alguns jogos em que você vai trabalhando a tabuada com o tempo. E é muito legal porque assim, eles querem fazer o mais rápido possível, né? E eles gostam muito. E é uma outra forma também, tá? Dá pra fazer pelo celular, dá pra fazer pelo computador, tá bom? Não devemos esquecer que o nosso filho não é igual ao filho da minha colega, ao filho da minha amiga. Eu, como professora, eu já sei isso. Então, assim, eu sei que cada um tem o seu tempo e eu respeito isso, né? Cada criança tem uma maneira única de se relacionar com o conhecimento. Então, você como mãe, né? Nós como mães, vou falar agora como mãe. Nós como mães, a gente tem aí as melhores das intenções para a gente ajudar o nosso filho, né? E a gente estimula da forma que a gente conseguir, né? Quando você, por exemplo, tiver alguma dúvida, o que você pode fazer? Se você não conseguiu através do material, se você não conseguiu tirar muito do seu filho, dele falar muito sobre o que ele está fazendo, procura o professor, procura a escola, né? Todo mundo está sempre pronto a ajudar, tá bom? Eu acho que eu acabei falando tudo com relação às dicas. Deixa eu dar uma conferida aqui, gente. Quanto tempo nós temos? Podemos iniciar as perguntas? Sim. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Agora a gente tem aí um tempinho. Quem tiver alguma pergunta para fazer com relação a isso, ou se quiser, sei lá, se não for algo tão extenso aí. A tia Thalita colocou aqui, a tabuada realmente ela é muito importante para quando você estiver fazendo os algoritmos, né? E aí você acaba fazendo ele muito mais rápido. Fran, linda. Fran, eu só tenho a agradecer a você, viu? Porque o que eu sou hoje, eu devo muito a você, viu, Fran? Gente, a tia Fran é a minha segunda mãe. Viu, Fran? Tudo que eu fiz aí, tá? Ó, vamos ter paciência.
Vamos ter... eu resolvi fazer tudo isso, de contar um pouco mais, porque assim, o ano passado, o que aconteceu? Nós, professores, viramos youtubers e as mães viraram professoras, né? E o que acontece? As mães ficaram apavoradas, e eu imagino, né? E aí, nós, da nossa geração, né? A nossa geração já tem uma visão da matemática. Ai, meu Deus! A matemática. E aí, essas mães se viram, né? E agora, como que eu vou fazer essa tabuada? Como que eu vou fazer esse estudo da matemática com o meu filho? Ah, tá. Legal. A tabuada do 2 aí você pode começar pela mais simples, isso. O pessoalzinho que... O pessoal, os meus alunos que estão no 4º e no 5º ano, nós vamos trabalhar muito ainda. E o pessoal que está no 1º até o 3º, nossa, eles vão trabalhar tantas regularidades, gente, não tem como, não tem como. Isso não acontece só no colégio que eu trabalho, tá? Isso aí acontece também em outras escolas, tá bom? Trabalhar com jogos é muito gostoso. Trabalhar com atividades em que a gente... por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui. Agora tá tudo bem, a gente tá começando, né? Já senti diferença em muitos alunos que já estão estudando, já senti uma grande diferença. Mas o que tem que persistir? No estudo. Você precisa realmente ter o seu horário de organização para você fazer as suas tarefas. Você precisa ter o seu tempo para você se dedicar ao seu estudo, né? A gente sabe aí, a neurociência explica que toda vez que a gente faz uma aula, a gente tem que, ao retornar para casa, almoçar, né? Fazer lá as atividades. E aí a gente precisa fazer a revisão do que a gente viu de manhã, tá? Porque o nosso cérebro, ele vai gravar essas informações quando você volta a estudar novamente no período da tarde. Então, antes que você durma, o importante é que você retome esses conteúdos. É isso aí, tia Thalita. Ela tem que ser compreendida. Não existe mais essa coisa de é assim e acabou. Não tem. A gente tá, exatamente, rotina e disciplina é fundamental. A gente insiste bastante nisso, porque é isso que faz os nossos alunos crescerem, né? Então a gente insiste bastante nessa rotina. As nossas crianças, elas têm muitas atividades, né? As nossas crianças fazem inglês. Agora, né, tá voltando, né, gente? Mas vamos supor que se a gente tivesse aí numa vida normal, os nossos filhos fazem muitas coisas à tarde, muitas. E a gente tem que ter o horário de estudo, né? Mínimo aí 1h30 reservado só para você fazer as tarefas e você retomar o que você viu em sala de aula. E isso é ser um bom estudante, né? É ser realmente um estudante. Então, quando a gente fala assim para os alunos, vamos fazer a aula dada de hoje, deste conteúdo que eu passei, é muito importante. É muito importante. E se vocês, mamães, puderem frisar isso em casa, vai ser muito legal, porque eles vão começar a gravar isso. É como se o nosso cérebro fosse um computador e ele vai armazenando essas informações. Ela vai sendo armazenada, tá? Sempre antes da gente ter uma noite de sono, tá bom? É muito importante. É pesado? A rotina é puxada? A rotina é puxada. Mas como eu falei, lá na frente vai valer muito a pena. Muito a pena, né? A gente que gosta de investir numa boa educação, a gente que gosta de ver os nossos filhos estudando, ver os nossos filhos aí tendo oportunidade, né, de conhecer muitas coisas, né? Eu falo pro Luan, pro meu filho, eu sou muito grata por você
estar recebendo muitas informações. Então aproveita, vamos aproveitar, né? Não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. Certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Temos aí 10 minutinhos restantes. Já passou já tudo isso? E eu consegui falar tudo isso? Gente, minha primeira live, hein? A gente tem que ter paciência, Enzo. A gente não precisa ter pressa, tá? Mas vai chegar uma hora em que a tia vai precisar, por exemplo, tomar a tabuada de vocês com tempo, tá? E aí eu vou dando mais dicas. Então, por exemplo, se você abaixar e entrar no aplicativo, depois a gente consegue mandar o link, né? Eu consigo mandar o link depois dos sites que tem as tabuadas com tempo. Trabalhar elas com tempo também é muito legal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Exatamente. A matemática e o português são as matérias que a gente tem mais conteúdo, né? E a matemática não adianta. A matemática, ela tem que ser feita de novo registro, gente. Ela tem que ser feito o registro. Eu sempre conto para os meus alunos, quando a gente começar as provas, eu vou ensiná-los a fazer o estudo da prova para matemática. Não adianta. Se você não fizer os exercícios... Ah, mas a minha mãe fez. Peraí. Tudo bem. Até um certo momento, a mamãe pode te ajudar. Óbvio. Óbvio. Mas agora, se você está ficando mocinho, nada te impede de você mesmo preparar os seus exercícios, né? Então, quanto mais você preparar, mais você fizer e você mesmo responder, mais você vai gravar, tá? Matemática não adianta. É registro, tá? Eu consigo gravar melhor quando eu registro, tá? Tem uma... Vou mandar os links, sim. Tem uma pesquisa que fala o tanto de porcentagens que a gente grava quando a gente lê, quando a gente escreve, quando a gente registra, no caso, quando a gente fala para o outro, né? Então, se a gente falar o que a gente aprendeu para o outro, também é uma forma de você gravar, tá bom? Por isso que quando você junta aí o estudo da matemática, a mamãe tomando, você falando, você fazendo o registro, você jogando e fazendo todas essas dicas, não tem como você não memorizar, tá? Não tem como. Ah, mas eu sinto que o meu filho tem um pouco de dificuldade. Não tenha pressa, tenha paciência. Nem todo mundo aprende na mesma época, tá bom? O registro eu lembro, assim, quando eu vou fazer o registro, eu lembro da cor da caneta que eu usei. É inacreditável, Se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou quiser dizer aí, agora eu tô olhando aqui pra telinha. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui. Quando a gente faz o registro, é isso mesmo. Quem ainda não viu os meus vídeos lá no meu feed, né? Lá no meu feed do Insta, os meus vídeos do IGTV, eu contei um pouquinho da minha história, falei um pouquinho da matemática, tá? Aí, conforme foi passando o tempo, vão surgindo mais ideias, a gente pode estar falando de mais assuntos. Tia Thalita, você sempre tá comigo, tia Thalita, assistindo minhas aulas. E eu as suas. Obrigada, viu, gente? O Murilo, o Murilo foi meu aluno. Eu lembro que o meu amigo tomava tabuada um do outro. Exatamente, entendeu? A gente na sala de aula, a gente tinha momentos em que a gente tomava tabuada um do outro. É isso mesmo. Ajuda muito, muito, muito. Tá? Gostou, Enzo? Que bom. Gostei que você ficou aí, viu? Lindo. Acabou. Ó. Um beijo, viu? Obrigada, tá?
Quando vocês precisarem de alguma coisa, pode mandar aqui no direct pra mim, do Insta, tá? Tem bastante gente que tem o meu Class App, tá bom? Eu tô por aí nas redes sociais agora, tá? Obrigada, viu, gente? Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Se depois, no particular, vocês quiserem me perguntar alguma coisa, tá bom? Tia Thalita, não te grudo, não te largo. Ambos. Ambas. Obrigada, viu, Sabrina? Obrigada, Elô. Você viu que bonitinho? As crianças, Tata. Eu amo. Eles são top. Pois eu vou colocar esse vídeo aqui no IGTV, tá bom? Obrigada, viu? Beijos. Ai, que bom, que bom. Fico feliz. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quiserem sugerir aí algum tema, tá? Depois pra gente conversar sobre a nossa matemática. Eu me disponibilizo aí a fazer, tá bom? Não sei tudo, aprendo muito, todos os dias. Ah, mas faz 21 anos que você trabalha com isso. Todo dia eu aprendo. Todo dia. Beijo, Leninha. Linda. Tia Mona ficou muito orgulhosa hoje. Viu? Muito mesmo. Tá de parabéns. Beijos, Elô. Como que eu faço aqui agora, Alessandra? Tia Mona não sabe como finalizar. Beijos, Maria Clara. Tchau, até amanhã. Eu tenho que apertar alguma coisa? X. Tchau, gente. Não quero sair, quero falar mais tchau. Obrigada a vocês. Thalita, dependendo do tema, a gente pode fazer uma live juntas, né? Viu? Pra falar aí de conteúdos de ciências, tá? Eu quero participar. Viu? Eu vou juntar você comigo. Tchau, Mayara. Obrigada. Beijos, Mu. Beijos, Érica. Cadê a Ná? A Ná já saiu? A Natália tava super. Ná, tchau. Obrigada, viu? Beijo. Eu quero desligar, mas eu quero falar tchau para as pessoas. Tchau, amor. Agora minha cachorra começou a latir. Beijo. Tchau, gente. Ó, encerrar vídeo. Encerrar?